Capítulo 1. Introdução. Dois grandes mistérios dominam nossas vidas: amor e dinheiro. O que é o amor? É uma questão que tem sido sempre explorada nas histórias, na música, nos livros e nos filmes. Mas o mesmo não ocorre quando se trata da questão: o que é o dinheiro? Não é nenhuma surpresa o fato de que a teoria monetária não tenha inspirado nenhum filme de Hollywood. Na verdade, não é nem sequer mencionada nas escolas em que a maior parte da população frequenta. Para a maioria de nós, a questão de onde vem o dinheiro nos faz lembrar uma figura da Casa da Moeda imprimindo notas e estampando moedas. A maioria de nós acredita que o dinheiro é criado pelo governo. É verdade. Mas apenas em um ponto. Aqueles símbolos de valor em metal e papel que geralmente pensamos como dinheiro, de fato são produzidos por uma agência do governo federal chamada Casa da Moeda. Mas a grande maioria do dinheiro não é criada pela Casa da Moeda. Ela é, na verdade, criada em enormes quantidades diárias, em empresas particulares conhecidas como bancos. A maioria das pessoas acredita que o empréstimo de dinheiro feito pelos bancos é garantido por eles pelos depósitos realizados. Fácil de verificar, mas não é verdade. Na verdade, os bancos criam o dinheiro que eles emprestam não dos próprios ganhos dos bancos, não do dinheiro depositado, mas, diferentemente, da promessa de pagamento do tomador do empréstimo. A assinatura do contrato pelo tomador do empréstimo é uma obrigação de pagar ao banco a quantia que pegou emprestada adicionada de uma taxa de juros. Ou perde a casa, o carro ou qualquer outro ativo que possa ser penhorado como garantia. É um grande compromisso do tomador de empréstimos. O que a mesma assinatura requer de um banco? O banco, como num passe de mágica, faz com que a quantia emprestada passe a existir apenas a subscrevendo na conta bancária do tomador. Parece forçação de barra. Certamente não pode ser verdade. Mas é. Para demonstrar como esse milagre de um banco moderno ocorre, consideremos então uma fábula. Capítulo 2. A fábula de Goldsmith. Em vários momentos da história, qualquer outra coisa era usada como dinheiro. Tinha apenas que ser de fácil transporte, que uma quantidade suficiente de pessoas acreditasse que mais tarde ele poderia ser trocado por coisa de valor real, tal como comida, roupa e abrigo. Conchas, sementes de cacau, pedras preciosas, até mesmo plumas foram usadas como dinheiro. Ouro e prata eram atrativos, maleáveis e fáceis de serem trabalhados, tanto que algumas culturas tornaram-se especialistas em lidar com esses metais. Goldsmith fazia negócios de maneira muito fácil, juntando moedas, padronizando unidades destes metais cujo peso e genuidade eram certificados. Para proteger seu ouro, Goldsmith precisava de um depósito caixa forte. Logo depois, seus concidadãos estavam batendo na sua porta. Queriam então alugar um espaço para guardar suas próprias moedas e objetos de valor. Logo em seguida, Goldsmith estava alugando cada prateleira da sua caixa forte e ganhando uma pequena quantia em seu negócio de alugar espaços. Os anos se passaram e Goldsmith fez uma astuta observação. As pessoas que depositavam raramente iam retirar sua efetiva quantia física em ouro, e eles nunca vinham todos de uma só vez. Por causa de uma reivindicação em relação aos cheques que Goldsmith subscrevia como recibo pelo ouro depositado, os cheques, começaram a ser negociados no mercado como se fosse ouro. Esse dinheiro de papel era muito mais conveniente do que as pesadas moedas, e as quantidades poderiam simplesmente ser escritas ao invés de trabalhosamente contadas uma por uma a cada transação financeira. No entanto, Goldsmith desenvolveu um outro negócio. Ele emprestava o seu ouro cobrando juros. Muito bem, como o prático cheque reivindicado passou a ser aceito, os tomadores começaram a pedir pelos empréstimos em forma desses cheques, ao invés do verdadeiro metal. Como a indústria expandia cada vez mais pessoas passaram a pedir empréstimos para Goldsmith. Isso lhe deu uma ideia ainda melhor. Ele sabia que apenas poucos depositantes apareceriam para retirar o seu ouro. Logo, Goldsmith imaginou que poderia facilmente se livrar dos empréstimos atrelados aos seus depósitos em ouro, além dos seus próprios. À medida que os empréstimos eram pagos, seus depositantes não estariam mais informados do que antes, e nem em pior situação. E Goldsmith, agora mais como banqueiro do que artesão, faria lucros muito maiores do que poderia quando emprestava somente o seu próprio ouro. Por anos, Goldsmith secretamente faturou uma boa fortuna, com juros cobrados sobre os depósitos de cada pessoa.
agora um notável emprestador. Ele rapidamente ficou mais rico que seus concidadãos, e isso começou a chamar a atenção. Cresceram as suspeitas de que ele estava gastando o dinheiro dos seus depositantes. Estes se uniram e ameaçaram retirar seu ouro se Goldsmith não revelasse a origem da sua riqueza. Completamente diferente do que poderíamos esperar, isso não se tornou um grande problema para Goldsmith. Apesar da fraude inerente ao seu esquema, a sua ideia funcionou. Os depositantes não tinham perdido nada. Todo o ouro deles estava ainda salvo no caixa forte de Goldsmith. Ao invés de pegarem de volta o seu ouro, os depositantes demandaram ao Goldsmith, agora como banqueiro deles, que ele dividisse, pegando uma fatia da arrecadação com juros. E aquilo foi o início das operações bancárias. O banqueiro pagava uma pequena taxa de juros sobre os depósitos de outras pessoas que ele em seguida emprestaria uma taxa maior. A diferença cobriu o custo de operação do banco e também a sua lucratividade. E a lógica desse sistema era simples. Parecia um meio razoável de satisfazer a demanda por crédito. No entanto, essa não é a forma pela qual os bancos trabalham nos dias atuais. Nosso Goldsmith banqueiro não estava satisfeito com a renda remanescente após a partilha dos juros ganhos com seus depositantes. E a demanda por crédito crescia muito rápido, à medida que os europeus se espalhavam ao redor do mundo. Mas seus empréstimos eram limitados pela quantidade de ouro que seus depositantes mantinham no caixa forte. Foi quando ele teve uma ideia ainda mais audaciosa. Uma vez que ninguém mais, apenas ele mesmo, sabia o quanto realmente havia na caixa forte, ele poderia emprestar quantias solicitadas em ouro que nem estavam lá. Desde que todos os portadores dos cheques não viessem à caixa forte ao mesmo tempo para sacar o ouro, como alguém poderia descobrir? Este novo esquema funcionou muito bem, e o banqueiro tornou-se consideravelmente rico com juros pagos sobre um ouro que não existia. A ideia de que o banqueiro apenas criaria dinheiro do nada era muito absurda para as pessoas acreditarem. Logo, para um período de tempo maior, esse pensamento não iria passar pela mente das pessoas. Mas esse poder de apenas criar dinheiro surgiu na mente do banqueiro, da maneira como você bem pode imaginar. Com o tempo, a magnitude dos empréstimos do banco e sua ostentação de riqueza levantou suspeitas mais uma vez. Alguns tomadores de empréstimo começaram a demandar a real quantia de ouro ao invés de papel que representava as quantidades. Isso começou a levantar boatos. De repente, muitos ricos depositantes apareceram para retirar o seu ouro. O jogo acabou. Uma vasta quantia de portadores de cheques inundava as ruas do lado de fora das portas fechadas dos bancos. Mais que isso, o banqueiro não tinha nem ouro e nem prata o suficiente para saldar todos os papéis que ele tinha colocado na mão das pessoas. Isso ficou conhecido como a corrida bancária, e é o que cada banqueiro teme. Esse fenômeno da corrida bancária levou os bancos à falência. E não surpreendentemente, feriu a confiança que o público tinha sobre os banqueiros. Teria sido uma forma honesta declarar ilegal a prática de criar dinheiro a partir do nada. Mas os grandes volumes de crédito que os banqueiros estavam oferecendo se tornaram essenciais para o sucesso da expansão comercial europeia. Logo, logo, contrariamente, a prática foi legalizada e regulada. Os banqueiros concordaram em limitar a quantidade fictícia dos empréstimos em dinheiro. O limite seria ainda um número muito maior do que a verdadeira quantidade de ouro e prata na caixa forte. Frequentemente, a taxa seria de $9 fictícios para cada $1 em ouro real. Essas regulações foram reforçadas por leis feitas imediatamente. Também foi estabelecido que na ocorrência de uma corrida ao sistema, os bancos centrais ajudariam os bancos locais com injeção de quantias em ouro. A bolha de crédito bancário apenas estouraria se houvesse corridas em vários bancos de maneira simultânea, e o sistema então entraria em colapso. Capítulo 3. O sistema monetário de hoje. Ao longo dos anos, o sistema da reserva fracionária e sua rede integrada de bancos apoiada pelo Banco Central tornou-se o sistema monetário dominante no mundo. Ao mesmo tempo, a fração do ouro vinculada aos compromissos em dinheiro foi constantemente retraída ao nada. A natureza básica do dinheiro mudou. No passado, uma cédula de $1 era, na verdade, um recibo de que poderia ser resgatado por uma quantia fixa de ouro ou de prata. No presente, uma cédula ou dólar digital apenas pode ser trocado por outra cédula ou dólar digital. No passado, o crédito bancário criado ao setor privado existia apenas na forma de notas bancárias, nas quais as pessoas tinham a liberdade de aceitá-las ou não. Assim como nós temos a liberdade de aceitar ou não o cheque de alguma pessoa nos dias de hoje.
No presente, o crédito bancário criado no setor privado é legalmente conversível por um emissor governamental de moeda de aceitação pública, os dólares, libras, que nós habitualmente pensamos como dinheiro. A moeda de aceitação pública é dinheiro criado por sanção governamental ou decreto, e as leis para aceitação legal declaram que os cidadãos devem aceitar essa moeda como pagamento de dívida, ou senão os tribunais não conseguiriam obrigar. Portanto, agora, a questão é, se tanto o governo quanto os bancos privados podem criar dinheiro, então qual a quantidade de dinheiro que existe? No passado, a quantia total de dinheiro existente era limitada pela sua quantia física, qualquer que fosse o tipo de objeto utilizado como dinheiro. Por exemplo, para que fosse possível criar mais dinheiro, era necessário encontrar mais ouro ou prata escavando nas minas. No presente, o dinheiro é literalmente criado como dívida. Cada novo dinheiro é criado cada vez que alguém toma um empréstimo de um banco. Como resultado, a quantidade total de dinheiro que pode ser criada tem somente como limite real o nível total de dívidas. Os governos estabeleceram um limite estatutário adicional para a criação do novo dinheiro, através da imposição de regras conhecidas como exigência de reservas fracionadas. Essencialmente arbitrárias, as exigências de reservas fracionadas variam de país para país e de tempos em tempos. No passado, era comum obrigar os bancos a manterem seus cofres pelo menos o valor de $1 em ouro para cada $10 de dinheiro especulativo criado. Hoje, a proporção exigida de reservas não mais se relaciona à proporção do novo dinheiro em relação ao ouro depositado, mas simplesmente a razão de novo dinheiro em relação ao dinheiro existente. Hoje, as reservas bancárias consistem na quantidade de moeda em circulação emitida pelo governo ou equivalente que é depositado com o Banco Central e a quantidade já existente de empréstimos em dinheiro que o Banco Central tem depositado. Para simplificar isso, ilustrando, imagine um novo banco, ele esteja sendo então criado e suas atividades são novas e ainda não tem nenhum depositante. Entretanto, os investidores desse novo banco fizeram um depósito em reserva em dinheiro de $1.111,12 de dinheiro no Banco Central. E a fração da exigência da reserva é de 9:1. Primeiro passo. As portas se abrem e o novo banco recebe seu primeiro cliente em busca de um empréstimo. O cliente precisa de $10 mil para comprar um bom carro usado. Neste exemplo, a fração adotada pelo banco é de 9:1. E legalmente agora é permitido ao banco que uma quantia 9 vezes superior à depositada passe a existir baseada na garantia da dívida feita pelo tomador. Esta quantia de 10 mil não foi pega em qualquer lugar. É dinheiro novo que foi simplesmente subscrito na conta do tomador, como um crédito bancário. Dessa forma, a tomadora passa um cheque com aquele crédito bancário para comprar o carro usado. Segundo passo, o vendedor deposita sua quantia recém-criada de $10 mil no banco dele, de maneira diversa ao dinheiro depositado no Banco Central do governo. Esse novo crédito em dinheiro recém-criado não pode ser multiplicado pelaquela fração da reserva. Ele pode ser dividido por aquela fração de reserva. Na razão de 9:1, um novo empréstimo de 9 mil pode ser criado baseado no depósito de 10 mil. Terceiro passo, se aqueles 9 mil forem depositados por uma terceira pessoa no mesmo banco que os criou, ou em um banco qualquer, a quantia se torna base legal para uma terceira emissão de crédito, desta vez no valor de 8.100. De maneira semelhante àquelas bonecas russas em que cada camada contém uma outra boneca um pouco menor dentro, cada novo depósito contém um potencial para um depósito ligeiramente inferior numa série decrescente e infinita. Agora, se o empréstimo que criou o dinheiro não for depositado em um banco, o processo cessa. É a parcela imprevisível do mecanismo de criação do dinheiro.
Mas o que é mais provável é que a cada passo uma nova quantidade de dinheiro seja depositada em um banco e a fração de reserva pode ser repetida diversas vezes, até que quase 100 mil dólares em dinheiro novo tenha sido criado no sistema bancário. Todo esse dinheiro novo tem sido criado integralmente a partir de uma dívida e o processo inteiro legalmente autorizado pelo depósito inicial em reserva de apenas 1.111 dólares e 12 centavos, que sequer foi tocado no Banco Central. E mais, além desse sistema bem planejado, os registros de cada banco no encadeamento devem mostrar que o banco tem 10% a mais em depósito do que tem fora dele em forma de empréstimo. Isso é incentivo para que o banco procure depósitos para que possa realizar empréstimos, mantendo a impressão enganosa de que seus empréstimos são realizados a partir dos depósitos. Agora, a não ser que empréstimos sucessivos sejam depositados no mesmo banco, não é possível dizer que qualquer outro banco multiplicou sua quantidade inicial na reserva de dinheiro em quase 90 vezes pela emissão de crédito bancário a partir do nada. Contudo, o sistema bancário é um processo de retroalimentação. Crédito bancário criado em um banco torna-se depósito em outro, e vice-versa. No mundo teórico de trocas perfeitamente iguais, o efeito final seria exatamente como se todo o processo partisse de dentro de um único banco. Ou seja, a pequena reserva bancária inicial de 1.111 dólares permite, no final das contas, absorver juros sobre uma quantia de 100 mil dólares que o banco nunca teve. Se isso parece ridículo, tente esta. Nas décadas recentes, como resultado de um lobby muito unido feito pelos bancos, as exigências feitas para fazer um depósito em reserva no Banco Central quase desapareceram em alguns países. A verdadeira fração de reserva pode ser muito maior do que 9 por 1. Frações de 20 por 1 e 30 por 1 são comuns. E mesmo recentemente, pelo uso de taxas de empréstimos para aumentar a reserva exigida, bem como a parte principal do empréstimo do tomador, os bancos agora encontraram uma maneira para tirar total vantagem sobre as limitações das reservas exigidas. Assim, enquanto as regras são complexas, a realidade do senso comum, na verdade, é muito simples. Os bancos podem criar tanto dinheiro quanto nós podemos tomar emprestado. Apesar da interminável cunhagem de moedas, o dinheiro criado pelo governo geralmente equivale a menos de 5% do total de dinheiro em circulação. Mais de 95% de todo o dinheiro existente hoje foi criado a partir do nada por alguém que assinou um compromisso de dívida com um banco. E mais que isso, esse crédito bancário tem sido criado e destruído em enormes quantidades todos os dias, assim como novos empréstimos são feitos e os antigos são compensados. Os bancos podem operar seu sistema monetário apenas com a cooperação ativa do governo. Em primeiro lugar, os governos têm que aprovar as leis que forçam a população a aceitar as moedas em circulação. Segundo, o governo permite que os bancos privados sejam pagos nessa moeda. Terceiro, os tribunais do governo executam as dívidas. E por fim, os governos aprovam mecanismos reguladores para proteger a funcionalidade e a credibilidade do sistema monetário perante o público e não fazem nada para informar a respeito de onde realmente vem o dinheiro. Capítulo 4. A simples verdade. A verdade é que quando nós assinamos na linha pontilhada um pedido de empréstimo ou hipoteca, nosso compromisso de pagamento garantido por nossos ativos, que serão confiscados no caso de não pagarmos, são a única coisa de valores reais envolvidos na transação. Para qualquer pessoa que acredite que honraremos nosso compromisso, aquele contrato de empréstimo ou hipoteca é agora um pedaço de papel de portabilidade que pode ser trocado e negociado. É um IOU. Representa valor e assim é uma forma de dinheiro. Este dinheiro que o tomador troca pelo empréstimo no banco. Agora, o empréstimo no mundo natural significa que o emprestador deve ter algo para emprestar. Se você precisa de um martelo e eu lhe emprestar uma promessa de emprestar o martelo, essa promessa não será de muita serventia. Mas no mundo artificial do dinheiro, a promessa de um banco de pagar com dinheiro que ele não tem é permitida e nós a aceitamos. Assim que o tomador assina seu compromisso de dívida, o banco fecha a transação, criando poucos dígitos em um computador e nele um débito correspondente, do banco para o tomador. Do ponto de vista do tomador, isso se torna um empréstimo em dinheiro na conta dele ou dela.
E pelo fato do governo respaldar com leis, esse débito do banco para o tomador é convertido em uma moeda de aceitação pública e corrente. E qualquer pessoa tem que aceitar como dinheiro. Novamente, a verdade é muito simples e básica. Sem o documento que o tomador assinou, o banqueiro não teria nada para emprestar. Pare para pensar, qualquer um, governo, empresas privadas, pequenos empreendimentos, famílias, todos podem contrair dívidas no banco ao mesmo tempo. E por qual quantia quiser. Agora você já se questionou, como pode haver tanto dinheiro no banco para emprestar? Agora você sabe, não há. Os bancos não emprestam dinheiro, simplesmente o criam a partir de uma dívida. E agora, a dívida é potencialmente ilimitada, e assim o é o fornecimento de dinheiro. Capítulo 5. Sem dívida, sem dinheiro. A situação oposta também é verdadeira. Não é impressionante que, apesar da incrível riqueza dos recursos, inovações, produtividades que nos cercam, quase todos nós, de governo a empresas e indivíduos, estamos severamente debitados com os banqueiros? Se ao menos as pessoas parassem e pensassem, como pode ser que aquelas pessoas que realmente produzem toda a riqueza real no mundo estão tão endividadas com aqueles que meramente emprestam o dinheiro que representa aquela riqueza? Ainda mais incrível é que, uma vez que nós percebemos que nosso dinheiro realmente é uma dívida, passamos a compreender que, se não houvesse a dívida, não haveria dinheiro. Se isso é novo para você, você não está sozinho. A maioria das pessoas acredita que, se todas as dívidas forem pagas, o cenário econômico iria melhorar. Isso é até verdadeiro, em um nível individual. Assim como nós temos muito dinheiro para gastar quando acabamos de pagar nossos empréstimos, imaginamos que todos que pudessem ficar livres de suas dívidas, também todos teriam mais dinheiro para gastar. Mas a verdade é exatamente oposta. Não haveria nenhum dinheiro. E aí está. Somos totalmente dependentes da contínua renovação do crédito bancário, sem a qual não seria possível a existência do dinheiro. Falta de empréstimo, falta de dinheiro. Foi o que aconteceu durante a Grande Depressão. O fornecimento de dinheiro foi drasticamente contraído, à medida que os empréstimos ficavam cada vez mais restritos. Capítulo 6. Dívida perpétua. Vamos supor que os banqueiros criam apenas a quantia equivalente ao principal, sem juros. Eles não criam o dinheiro para pagar os juros. Então, de onde ele vem? O único lugar em que os tomadores podem ir para obter o dinheiro para pagar os juros é a oferta monetária total da economia. Mas quase toda a oferta monetária foi criada exatamente da mesma maneira. E assim, o crédito bancário tem que ser pago com um valor superior ao criado. Em qualquer lugar há outros tomadores na mesma situação, tentando obter freneticamente dinheiro para pagar tanto o principal como os juros, a partir de uma reserva de dinheiro que contém apenas o valor principal. É claramente impossível para qualquer um pagar o principal adicionado dos juros, porque os juros do dinheiro não existem. Isso pode ser expresso através de uma simples forma matemática. O grande problema aqui é que, para empréstimos de longo prazo, tais como as hipotecas e dívidas do governo, em que o total dos juros chegam a exceder o valor do principal, a menos que muito dinheiro extra seja criado para pagar os juros, isso significa uma proporção muito alta de execuções hipotecárias e uma economia nada funcional. Para manter uma sociedade funcional, a quantidade de execuções hipotecárias deve ser baixa. E assim, para finalizar, cada vez mais novo dinheiro em forma de dívida tem que ser criado para satisfazer a atual demanda por dinheiro, para manter os débitos anteriores. Mas claro, isso apenas cria uma dívida maior. E isso significa que mais juros devem ser pagos, resultando numa eterna escalada por uma espiral inescapável, a fim de suportar as dívidas criadas. É apenas uma defasagem entre a criação de dinheiro com novos empréstimos e seu pagamento posterior, que evita que a falta de dinheiro não consiga acompanhar o sistema e assim levá-lo à ruína. Contudo, como o monstro insaciável do crédito dos banqueiros crescia cada vez mais, a necessidade de criar mais e mais dinheiro para alimentá-lo tornava-se cada vez mais urgente. Por que as taxas de juros são baixas e convidativas? Por que recebemos tantos cartões de crédito sem solicitar pelo correio? Por que o governo americano gasta cada vez mais rápido? Seria para protelar o colapso de todo o sistema monetário? O pessoal racional tem que perguntar: isso pode ser mantido para sempre? O colapso não é inevitável?
O dinheiro facilita a produção e a comercialização. À medida que a oferta monetária aumenta, o dinheiro se torna cada vez mais desvalorizado, é inflação. A não ser que o volume da produção e do comércio no mundo real cresça, e cresça na mesma quantidade para absorvê-la. Adicionado a isso está a compreensão de que quando nós ouvimos que a economia está crescendo 3% ao ano, parece que é uma taxa constante, mas não é. Esses 3% ao ano representa mais mercadorias e serviços do que 3% do ano passado, porque é 3% sobre um novo total. Ao invés de ser uma linha reta como naturalmente visualizada a partir das palavras, ela é na verdade uma curva exponencial que se torna cada vez mais íngreme. O claro problema é que o crescimento perpétuo da economia real necessita de intensificar perpetuamente o uso de recursos do mundo real e energia. Cada vez mais matérias-primas deixam de ser recursos naturais para virar lixo a cada ano, eternamente, apenas para evitar que esse sistema entre em colapso. E o que podemos fazer nessa assustadora situação? Por um lado, um conceito muito diferente de dinheiro é necessário. Talvez seja o momento de mais pessoas questionarem a si mesmas e também aos seus governos quanto a essas questões simples. Em todo o mundo, os governos tomam dinheiro emprestado a juros dos bancos privados. A dívida do governo é o maior componente da dívida total e para manter aquela dívida é necessária uma grande fatia dos impostos que pagamos. Agora sabemos que os bancos simplesmente criam o dinheiro que emprestam e que os governos têm dado permissão para que eles façam isso. Então a primeira pergunta a ser feita é: por que os governos preferem pegar dinheiro a juros nos bancos privados quando o governo poderia criar todo o dinheiro que ele precisa sem pagar juros? E a segunda questão é: por que criar dinheiro como dívida? Por que não criar dinheiro que circula de maneira permanente e que não tem que ser perpetuamente reemprestado a juros para poder existir? A terceira questão é: como pode um sistema monetário que só funciona com perpétuo crescimento acelerado ser usado para construir uma economia sustentável? Não é lógico que um perpétuo crescimento acelerado e sustentabilidade são incompatíveis? E por fim, o que há nesse atual sistema que o faz totalmente dependente do crescimento perpétuo? O que precisa ser mudado para permitir a criação de uma economia sustentável? Capítulo 7. Usura. Em um determinado período da história, a cobrança de qualquer juro sobre um empréstimo era chamado de usura, o motivo de várias penalidades, incluindo a morte. Todas as grandes religiões condenavam a usura. A maioria dos argumentos feitos contra a prática eram morais. Defendia-se que aquele dinheiro tinha um único propósito legítimo: facilitar a troca de mercadorias reais e serviços. Qualquer forma de fazer dinheiro a partir dele mesmo era considerada como um ato de um parasita ou de um ladrão. Contudo, à medida que a necessidade de crédito no comércio crescia, os argumentos morais passaram a perder espaço para os argumentos de que emprestar envolveria risco e perda de oportunidade para o emprestador, e assim a tentativa de lucrar a partir do empréstimo se justificava. Hoje, essas ideias parecem estranhas. A ideia de fazer dinheiro a partir do dinheiro é defendida como ideal a ser perseguido. Por que trabalhar quando você pode fazer seu dinheiro trabalhar por você? Apesar disso, na tentativa de se visualizar um futuro sustentável, fica muito claro que a cobrança de juros é um problema tanto moral como prático. Imagine que uma sociedade e uma economia podem resistir por séculos, porque ao invés de pilhar seu suprimento de energia, ela restringe por si mesma a renda diária presente. Mas nenhuma madeira será colhida, desde que cresça outra no mesmo período. Toda energia renovável, solar, gravitacional, magnética e qualquer outra que seja descoberta. Essa sociedade vive dentro dos limites dos seus recursos não renováveis, reutilizando-os e reciclando tudo. E a população apenas se repõe. Tal sociedade jamais poderia funcionar usando um sistema monetário completamente dependente do crescimento acelerado. Uma economia estável precisaria de uma oferta monetária que fosse pelo menos capaz de manter-se estável, sem entrar em colapso. Vamos dizer que o volume total nessa oferta monetária estável seja representado por um grande círculo. Vamos imaginar que os emprestadores de dinheiro devem realmente possuir dinheiro para emprestar. Se alguém com essa oferta de moeda começar a emprestar dinheiro a juros sistematicamente, sua parcela na oferta monetária irá aumentar.
Se ele continuar reemprestando a juros todo o dinheiro que ele recebe de volta, qual será o resultado inevitável? Seja ouro, moeda em circulação ou dívida, não importa. Os emprestadores acabarão ficando com todo o dinheiro. E depois que todas as execuções hipotecárias e falências forem realizadas, eles terão todas as propriedades reais também. Apenas se o procedimento de emprestar a juros fosse igualmente distribuído pela população, este seria o problema central a ser resolvido. Pesadas taxas sobre os lucros bancários poderiam atingir esse objetivo. Mas por que os bancos iriam querer se manter no negócio? Se formos todos capazes de nos libertar da atual situação, poderíamos imaginar a atividade bancária como um serviço não lucrativo para a sociedade, desembolsando seus ganhos em juros, como dividendos para todos os cidadãos, ou emprestando sem cobrar juro algum. Capítulo 8. Mudando o sistema. Se a natureza fundamental do sistema que causa problemas, ficar consertando problemas com o sistema não irá resolver aqueles problemas. O sistema por si só precisa ser substituído. Muitos críticos ao monetarismo protestam pelo retorno ao padrão ouro, e este tem uma longa história de confiança. Mas ignoram muitas formas de jogadas que podem ser feitas com ouro. Raspagem de moedas, falsificação do metal, controlar os preços no mercado, todos praticados na antiga Roma de maneira abundante e que contribuiu para a sua queda. Alguns defendem a prata por ser mais abundante que o ouro e mais difícil de manipular preços. Muitos questionam a necessidade de retorno de materiais preciosos. Ninguém quer voltar a carregar sacos de moedas para ir ao shopping. É a certeza que dinheiro de papel, plástico ou ID biométrico seria um meio real de comércio com o mesmo potencial de criar dinheiro em forma de dívida sem limites que temos agora. Por outro lado, se o ouro voltar a ser a única base legal do dinheiro, aqueles que não tiverem ouro, de repente, ficarão sem dinheiro. Outros reformistas monetários defendem ter concluído que a ganância e a desonestidade são os problemas principais e que pode haver melhores maneiras de criar um sistema monetário honesto e mais equitativo do que retornar à prata ou ouro. Mentes geniosas têm proposto uma variedade de caminhos alternativos para criar dinheiro. Muitos sistemas privados de troca criam dinheiro como dívida da mesma forma que os bancos, mas isso é feito abertamente, sem cobrar juros. Um exemplo é um sistema de trocas em que a dívida é expressa em compromisso feitos em horas de trabalho. Sendo todo o valor do trabalho igualado ao dólar, faz com que se permita que as horas se equiparem com o preço de mercadorias em dólar. Esse tipo de sistema monetário pode ser estabelecido por qualquer um que possa desenvolver uma maneira de contabilizar e encontrar parceiros de confiança que estejam dispostos. O estabelecimento de um sistema monetário de trocas local seria uma emergência cautelosa planejada por qualquer comunidade. Tanto a reforma monetária, assim como a reforma eleitoral, é um grande tópico que requer muito esforço de mudança e de muito cuidado para analisar. Reforma monetária, assim como reforma eleitoral, não será fácil de ser conseguida porque a existência de poderosos interesses que se beneficiam do sistema existente farão o máximo para manter sua vantagem. Agora que vimos que dinheiro é apenas uma ideia e que, na realidade, ele pode ser qualquer coisa que o façamos ser, segue uma alternativa para o conceito monetário muito simples de ser compreendida. Esse modelo é baseado em sistemas que funcionaram no passado, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Sistema que foi minado e destruído por banqueiros, ao estilo de Goldsmith e seu sistema de reserva fracionária. Criaria-se uma economia baseada em dinheiro permanente, livre de juros. Os valores de transação poderiam simplesmente serem criados e gastos na economia pelo governo, preferencialmente em grandes obras de infraestrutura para facilitar o funcionamento da economia, tais como estradas, vias férreas, pontes, portos e mercados públicos. Esse dinheiro não seria criado como dívida, mas como valor, independentemente da maneira como seria gasto. Se este novo dinheiro facilitasse um ganho proporcional no comércio que necessitasse dele, causaria inflação de qualquer forma. Se os gastos do governo causassem inflação, haveria dois cursos de ação disponíveis. A inflação tem um efeito equivalente ao imposto sobre o dinheiro. Se o dinheiro perder 20% de seu valor, ou o governo tirar 20% do nosso dinheiro, o efeito no poder de compra é o mesmo.
Vista dessa forma, a inflação, em lugar de uma tributação, poderia ser politicamente aceitável, se os gastos fossem adequados e dentro dos limites, ou o governo escolheria calcular a inflação pela arrecadação de impostos, em forma de dinheiro, que, por sua vez, reduziria a oferta monetária para estabelecer o seu valor. Para controlar a deflação, que é um fenômeno de queda de salários e preços, o governo simplesmente gastaria mais dinheiro existente. Sem competir com a criação privada de dinheiro em forma de dívida, o governo teria um controle mais efetivo da oferta monetária da sua nação. As pessoas saberiam a quem reclamar se as coisas não dessem certo. Os governos aumentariam e abaixariam a quantidade de dinheiro para preservar o valor da moeda. O governo operaria fundamentalmente com tributações, tal como já faz hoje em dia. Mas os impostos sobre o dinheiro renderiam mais, muito mais, do que seria necessário para pagar juros aos bancos privados. Não poderia haver dívida nacional se o governo federal criasse a quantidade que necessitasse de moeda. Nossa servidão coletiva perpétua para os bancos, através dos pagamentos de juros sobre a dívida pública, seria impossível. Capítulo 9. O poder invisível. Embora possamos não enxergar, mas a democracia e a liberdade têm se tornado, na realidade, uma forma ingênua e invisível de ditadura econômica. Uma vez que a nossa sociedade inteira permanece totalmente dependente de créditos bancários para sua oferta monetária, os banqueiros estarão em posição para tomar as decisões de quem pegará o dinheiro que precisar e quem não pegará. Poucas pessoas estão conscientes hoje de que a história dos Estados Unidos desde a Revolução de 1776 tem sido em grande parte a história de uma luta para libertar e ficar livre do controle do domínio internacional dos bancos dos Rothschild. Essa luta foi finalmente perdida em 1913. Nessa época, o presidente Woodrow Wilson assinou o Ato da Reserva Federal. E o cartel de banqueiros, desde então, cria o dinheiro dos Estados Unidos. O poder deste sistema está profundamente arraigado tanto com o silêncio da mídia, como do sistema educacional em relação a ele. Anos atrás, em um livro que escreveu, um deputado e primeiro-ministro do Canadá realizou uma pesquisa informal com uma amostra de pessoas não economistas, tanto com profissionais de alto nível educacional, como pessoas de senso comum nas ruas. Ele descobriu que nenhum deles tinha uma compreensão precisa de como o dinheiro é criado. Na verdade, pode-se dizer com segurança que a maioria das pessoas, incluindo os empregados da linha de frente dos bancos, nunca dedicaram um momento para pensar a respeito em toda a sua vida. E quanto a você? O moderno sistema do dinheiro como dívida nasceu há cerca de 300 anos atrás, quando o primeiro Banco da Inglaterra instituiu, juntamente com um documento formal à família real, o empréstimo em recibos de ouro no sistema fracionário, a uma taxa modesta de 2-1. Aquela taxa modesta foi apenas o pontapé inicial. O sistema agora é global, cria virtualmente enormes massas de dinheiro e tem quase todas as pessoas do planeta presas a uma dívida de crescimento perpétuo que nunca poderá ser paga. Poderia tudo isso ter acontecido por acidente? Ou seria uma conspiração? Obviamente, algo muito grande está em jogo aqui. Com certeza, a melhor saída para isso tudo seria a população sair do banco, parar com o banco, não mais colocar dinheiro no banco. Até mesmo porque se todos fossem aos bancos pegar seus dinheiros, iam ver que não tem dinheiro lá para pegar. Ia ser um caos, ia acontecer, na verdade, uma revolução, uma lei marcial, alguma coisa desse tipo. Porque as pessoas estariam decepcionadas ao ir no banco pegar o dinheiro que tem lá, se todos fossem ao mesmo tempo. E também se as pessoas parassem de pegar empréstimo no banco, se as pessoas parassem de usar cartão de crédito, se as pessoas parassem de usar limite da conta, se as pessoas pegassem o dinheiro e guardassem debaixo do colchão, rapidamente esse sistema seria aniquilado.
e as coisas voltariam como antigamente. Aí o governo teria que tomar uma posição obrigatoriamente em favor de criar leis agora para que o dinheiro seja feito pela Casa da Moeda de acordo com as riquezas do país e de cada cidadão que naquele país reside. Você está entendendo, meu amado? Finalizando, tudo isso acontece e cai na conta dos Rockefeller, dos Rothschild, dos senhores do mundo, que são os maiores banqueiros do planeta e que são os nossos donos. Para eles, nós somos o seu gado.